gente vai entender. Como mensagem, as mensagens colocadas na rede social, tem que ter muito cuidado, porque às vezes ela pode ter dupla identificação, duplo sentido na cabeça de quem lê. Mas talvez na cabeça de quem escreve não tenha, seja somente um sentido. Mas, né, é aquilo que muita gente fala assim, eu jogo lá, quem quiser, quem quer. Se vestiu a carapuça, vestiu. Se não vestiu, não viste, né? Eu geralmente não faço. Eu até agora já dei uma saidinha do Instagram, que eu achei que ficou demais. Agora eu dou um tempo, fica aí um tempo, uma semana, um mês fora do Instagram, daqui a pouco eu volto. Porque quando eu boto muita coisa, eu tenho muito retorno, e às vezes todo mundo que tem retorno favorável. E aí a gente fica feliz. Mas às vezes a gente tem retorno que não são muito favoráveis. Né? Então a gente, vamos balançar essa média assim aí, porque às vezes uma palavra, as pessoas tomam para si como. E não é, porque quem me manda retorno são pessoas conhecidas, são pessoas. Eu tenho muita gente, né? Acho que não sei se eu tenho 300, 400 pessoas, ou mais do que isso, no meu Instagram. Então pessoas de everywhere, de todo lugar. Às vezes o retorno é só mais de fora do que do local, porque o local tem que estar sempre junto comigo. Então eu dou uma sumida. Depois eu vou lá e dou uma cascada assim, né? Eu fujo, porque eu não quero diálogo assim, áspero, né? Eu não vou ficar escrevendo para perder meu tempo, né? Eu estou ali, eu não ofendo ninguém, eu estou ofendendo que a Bíblia diz, né? Só isso. Às vezes a Bíblia machuca as pessoas, como a Bíblia. O tema dessa manhã, escuta bem aqui, olha. O tema dessa manhã está aqui, ó. O começo da queda. Depois que eu botei o começo da queda, eu queria particularmente ter mudado para o início de tudo. Porque continua até hoje. O que a gente vai ver essa manhã. Continua até hoje. Só que de um simbolismo diferente, ou de uma caminhada diferente, mas a estratégia, o diabo ele não se renova. O diabo não se renova. Ele é o mesmo. Deus é que se renova a cada dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Mas o diabo, a estratégia dele é a mesma. Mesma. O que mudou? O que mudou é que você não vive no Éden. O que mudou é que você não vive dentro de Jesus. O que mudou é que você não usa mais roupão. O que mudou é que você não usa mais barba. O que mudou é que você não anda com pé de chinelinho. O que mudou é que você não anda mais de cavalo, não anda de carro. Tudo mudou. Mas a estrutura da investida do diabo é a mesma. Ou seja, a base é o mesmo. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente já sabe que é o mesmo. Então vamos ler primeiro. Eu tenho um texto. Se você, por gentileza, siga, Camila, se você puder orientar eu não sei se ela consegue trocar a versão da Bíblia. Consegue? Obrigado, meu filho. Se você puder colocar NVLH, nova tradução na linguagem de hoje, não sei se já está. Já está? Eu acho que não. Já trocou? Obrigado, meu filho. Obrigado. Nós vamos ler Gênesis 2, versículo 16 e 17. Por enquanto. Não é o que está ali, tá? Ali o tema da leitura de hoje está lá. Mas vamos passar nisso primeiro. Todos sabem aqui que todos nós sabemos que tudo começou no jardim do Éden. Não é verdade? Deus criou todas as coisas. E o pecado de Adão, o maior pecado de Adão não foi só comer do fruto. Tá? Foi a desobediência. E a razão da desobediência, ele entregou na mão de Satanás a autoridade do jardim do Éden. Por quê? Porque depois que Deus formou todas as coisas, Deus deu a ele e falou assim: agora você vai e reine sobre os animais, sobre as aves, não é? Sobre os répteis, administre bem a natureza, as águas, os peixes. Tudo que foi formado só tinha ele Ele disse: agora você vai e reine sobre tudo, todos. Então, quando Deus deu a ele o poder de reinar sobre tudo, colocou na mão dele o poder e uma autoridade.
Aí, quando veio o comer do fruto da árvore, no meio do jardim, ele abriu mão de tudo isso e não devolveu para Deus. Ele devolveu, ele entregou na mão do diabo algo que Deus deu pela desobediência. Olha bem isso, porque isso é o princípio de tudo. Esse foi o princípio da queda. Então, quando Deus formou tudo, colocou Adão sobre a cabeça e Eva como a disjuntora, a cuidadora, aquela que estava junto, sabe, o alicerce junto com ele, formou, ele disse assim, olha o que Deus disse para Adão. Eu quero que você leia isso primeiro, para você entender o capítulo 3. No capítulo 2, 16 e 17, ele diz assim, ó, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, em 2 pontos ali, 2 pontos. Aqui 2 pontos está chamando a atenção do que vem logo depois. Tá? É uma frase com segmento logo depois do que foi falado antes. Uma confirmação. Você pode comer, olha as palavras de Deus. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Vou repetir, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então, vamos repetir em português claro, beabá de jardim da infância. Você pode comer todos os frutos do jardim, menos, ele podia dizer assim, ó, do fruto da árvore no centro do jardim não coma, mas o resto você pode comer tudo. Ele fez o contrário, ele disse, coma aqui, todos, menos, aí abriu exceção assim, essa não coma, porque se você comer, certamente, ele não disse talvez, ele não disse 6 meses depois, ele não disse uma semana depois, certamente, ele garantiu, você vai morrer. Gênesis 3, desculpa, Gênesis 3, guarde bem essas palavras de Deus, certamente morrerá. Fruto da árvore do conhecimento. Gênesis 3, 1 a 15. Gênesis 3, 1 a 15. A mesma versão, pode deixar, fica mais fácil para todos nós. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Era uma cobra comum, tá? Deus criou a cobra, tá bom? Cobra comum, mas era mais esperta. Ela perguntou, aí começa tudo. Aquele ar caseado, ela perguntou para a mulher. Então, quando tem aquele azinho, certozinho, para. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? É a mesma coisa que Deus falou? Aí tem uma meia verdade, mas não a verdade absoluta. Concorda comigo? Ele disse, de todas, menos a do conhecimento. E a mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Deus disse não tocar? Outra meia-verdade. Uma meia-verdade do diabo, uma outra. Quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Já viu aquela didática que tem de grupos, que você conta uma história aqui no primeiro, aí tu vai, quando chega aqui no último aqui, a história já está ali, não tem nem mais segmento nenhum. Não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vai até o 15, tá? Mas a cobra afirmou, você não
vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque Ele sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era bonita. Olha bem, o que até então ela não tinha visto que a árvore era bonita. Olha o poder de quem presta um ouvido para outras pessoas. Até então ela não olhava para a árvore, porque ali tinha uma determinação de quem? De Deus. Não olhe e veja, você vai lá, não posso passar aqui. Ele diz, não, vocês não vão morrer. É igualmente o que ele fez com Jesus lá no deserto. Diálogo, abrindo o ouvido e incultando palavras, meias verdades. Existem pessoas que são especialistas de pegar a palavra de Deus e criar meia verdade para poder embalar de um jeito que as pessoas acham que aquilo é verdade. Deixa eu voltar. E a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. A gente vai até o número 15, né? No número 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tanga. Acho ótimo. Tanga eu acho ótimo. Está fora do contexto que a gente está acostumado a ouvir. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele e no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Lembra de Caim? Onde está seu irmão? É a mesma coisa. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz, e quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você está nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que tu me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. É um jogo de empurra, né? E aí, na comunidade, eu sei. Ninguém assumiu, realmente fez. Comeu, pegou. Tantos dois comeram e acabou. Mas é um jogo de empurra. Então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas as suas descendências e a descendência dela. Desta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Você finiu? Chegou em 15? Bom, volta lá no início para mim, deixa eu pegar aqui o meu rumo. Quando nós olhamos para esse contexto, a gente vê o risco que a gente tem de parar para ouvir certas pessoas. E às vezes são pessoas que a gente está tão perto, e às vezes são pessoas que estão tão longe. Esse parar para ouvir é porque a gente confia
ou porque a gente tem intimidade, o que não era o caso da Eva. A questão da Eva é uma questão meia eu não sei se naquele tempo mente vazia já era oficina do diabo, eu não sei, mas me parece que sim, porque os animais, nenhum deles falavam. Ela vê uma cobra falando e dá atenção à cobra. Não é isso que está escrito? Eu estou fazendo história. Será que não é uma coisa assim absurda? Mas ela não tinha o senso de entendimento. Claro que tinha. Natural, claro que tinha. Porque senão ela não ia pensar e nem ver se a árvore era bonita, como ela disse. Então viu que a árvore era boa. Ela começa a dar assunto a um animal que já começa questionando ela e com meias verdades. Se ela estava ali, eu estou falando de pessoa, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de pessoa, de ser humano em si. Se a função dela era a função de tratar o que tinha que tratar, eu não sei qual era a função dela, mas eu sei que era a função dele, e obviamente, se era um só, uma só carne, os dois tinham a obrigação de fazer alguma coisa. Por que será que a cobra então não foi no Adão? Por quê? Já parou para pensar isso? Porque na verdade, irmão, a lei foi determinada, o posicionamento foi determinado no homem, no Adão, no ser humano Adão. A cobra não ia nele, porque ele tinha certeza no que estava fazendo. Ele tinha certeza no que Deus tinha determinado a ele. Mas Eva não tinha tido um relacionamento com Deus face a face como Adão teve. Porque na horário da ordem foi dada a Adão. Você está entendendo? Por que o diabo ele é sutil e continua até hoje? Porque ele pega as partes mais fracas que estão ao nosso redor, de quem a gente ama, com quem a gente anda, com quem a gente tem amizade, com quem a gente se relaciona, para poder nos atingir. É por isso que a Bíblia diz, se atingir o pastor, as ovelhas elas se dispersam. Porque é liderança. É liderança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, irmão, que esse é o início de uma queda que até hoje continua do mesmo jeito. Quantas pessoas você conhece que fizeram parte uma vez do corpo de Cristo, mas por ouvir outras, porque dentro da igreja, dentro das igrejas, sempre tem linhas de pensamento diferentes. Por quê? São seres humanos, ué? São normais, como todo mundo. Porque senão seria todo mundo robô. Não é verdade? Mas um tende para cá, outro tende para lá, e às vezes, infelizmente, uma pessoa que tem uma cabeça talvez um pouco mais fraca ou despercebida da palavra de Deus, eu não quero dizer mais fraca, para não tornar ninguém mais forte, mas eu quero dizer despercebida ou pouco atenta à palavra de Deus, que ouve de alguém que está na igreja há mais tempo, ou que está fazendo parte de um contexto espiritual, algumas críticas, alguns posicionamentos, é o que acontece? Elas começam a subir e usam daquilo para se distanciar do corpo, se distanciar da presença de Deus, se distanciar do propósito de Deus. Por quê? Porque dá ouvido. O problema de dar ouvido é um caso sério. Eu estava conversando com um jovem essa semana sobre eles e talvez aqui alguém vai me entender bem do que eu estou dizendo. Ele virou para mim e falou assim, o senhor usa duas placas no carro, na frente e atrás? Eu disse, claro, é óbvio. Mas é obrigado? Quantos lugares tem para botar a placa no carro? Quantas placas você recebe da moto do veículo? Você vai me perguntar se é obrigado? Ué, se não fosse necessário, não tinha dois lugares para a placa, só tinha um. São coisas óbvias, que as pessoas não têm dúvida. Então, eu não parei para pensar nisso, me informaram que não é necessário. Se não é necessário, então arranca a placa, arranca o lugar da placa. Porque as coisas, todas elas têm sua função. Vai que você está andando na rua, pega um cara meio atravessado, uma luz apagada, ele olha, primeira multa da placa. Ele, cadê a placa? Está em casa. Pô, o
lugar dela em casa. É lei, irmãos. É lei. Chama-se lei de trânsito. É que no Brasil nós temos hábito de jogar uma placa fora. Aí bota uma coisa na AGV, e põe o Flamengo, põe o Vasco, tá no Rio. A polícia precisa identificar você de frente ou de costas no seu carro, num trânsito. Você passa num Easy Pass nas pontes, ela já tem que pegar a sua placa. É identificação. É o mesmo que você chegar no aeroporto para viajar para o Brasil, você pega o passaporte, rasga no meio, né? E só leva a parte de trás. Tira a foto. Não precisa passaporte. Não, mas não está completo. Você rasga o passaporte. Irmãos, é lei. Mas é porque tudo é aqui, ó. É a gente prestar ouvido. E às vezes as coisas não são tão boas. Quando Deus chega para Adão e diz assim, olha Adão, não coma, cara. Eu sei que eu estou te falando. Mas por que ele comeu? Ele comeu porque veio de alguém, aí ele diz, é a mulher que tu me deu. Sabe por que você, mulher, sofre no parto? É por causa da Eva, irmão. A dor que você sentiu, aí eu fiz cesariana, não senti nada, mas aguarda. Nem quando você sente. Uma pedra no rim. É uma menstruação meio atravessada, né? Dói, a gente não sente, dói. Sabe o que a gente tem que trabalhar todos os dias? Cair do telhado, sabe? Martelar o dedo, dar um tiro de prego na mão, sabe por quê? Porque lá Adão se submeteu a uma voz de comando que não era a de Deus, ele passou por cima. Ele diz, o suor do teu corpo trabalharás e comerás. É isso que acontece com a gente quando a gente desobedece. É por isso que eu lancei a minha última frase que eu deixei lá no Instagram, é o seguinte: o bom conselho, ele só tem valor quando a pessoa sofre e erra. Porque até então é conversa jogada ao vento. Quantos de nós pais a gente fala, não é bom, não faz, não compra, não quer, não vai, e fala aí, não adianta, vai, cara, vem com carinha, cara, ia falar cara de uma coisa que não posso falar, vem com cara de, bem que você me avisou, então vem aqui, me dá um abraço, da próxima vez eu não vou ver aqui, me dá um abraço, vamos se aprender. O bom conselho só é valorizado quando erra-se. Porque até então é conversa jogada. A mesma coisa começou. É por isso que eu digo que a estratégia do diabo, ela não muda. Ela não muda, nós somos sempre a mesma coisa. Deus nos deu o quê? Um livre arbítrio de decisão. É por isso que eu digo, toda decisão é uma semeadura. Quando você decide, você semeia. Por quê? Porque você decidiu, você vai ter que caminhar naquele caminho que você decidiu. E ali você vai colher. É minha decisão. Quando ela ouviu da serpente, tá? Não olha para a cobra de fora para ver diabo não, viu, irmão? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele apenas entrou na cobra para falar com ela. Podia ter sido um hipopótamo, podia ter sido o que fosse, tá? Mas também a cobra foi criada por Deus. Mas é por isso que a gente tem problema sério, né? Não é verdade? Problema sério com ela. Mas aquele negócio, quando ela decidiu a dar ouvido e ela começou a olhar, sabe? Ela fez decisão. Vou comer. E ele também fez decisão. Eu comi. Aí o depois é decidir quem é o errado. Parece nessa história quem é o errado, parece que é Deus. Porque sabe o que eu quero dizer para você? Eu já disse aqui na quarta-feira, nós estamos formando Deus ao nosso DNA. Eu vou servir a Deus do jeito que eu quero, porque Ele é meu Deus. Então o DNA é seu. Até que você é DNA dele. Ele que é DNA seu. Ele vai fazer o que você quer, ele vai admitir o que você gosta, ele vai fazer o que você gosta, ele não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque não tem julgamento hoje.
agora. Verdade. Porque lá no Éden teve de imediato. Ao cair da tarde, quando Deus vinha ter com eles, o que aconteceu? Deu de cara com ele. Aliás, não foi bem assim. Deus chegou, falou, a voz soou. A mesma voz que soou lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado. Eis aí meu filho amado, em quem me compraste, né? Deus falando do próprio Jesus. A mesma coisa falou lá. Falou com Adão, e Adão ouviu. Adão ouviu. E aí treme. Irmãos, nós aprendemos que não tem outra forma da gente se manter diante de Deus se Ele não permitir alguma coisa acontecer conosco. Porque quando está tudo muito bem, a gente não tem muita espiritualidade. A nossa maior espiritualidade se torna aguçada quando a gente depende de Deus para alguma coisa séria da nossa vida. Aí a gente jejua, a gente dobra o joelho, a gente desliga o telefone, a gente tira tempo para orar de manhã, tempo para orar à noite, aguça a presença de Deus. Mas é só quando precisa. Só quando precisa. Se Deus estivesse andando com eles dia a dia, a cobra não teria uma oportunidade de falar com ninguém. Nenhuma, porque ela sabe muito bem que é desse jeito. É na fraqueza que o diabo usa a gente. É quando a gente está vulnerável em relação a Deus, é que o diabo quer usar a gente para fazer as coisas. Porque o prazer do diabo, irmão, é destruir a sua vida com Deus, e a minha também. Ele tem prazer em fazer essas coisas. Ele tem prazer de tirar você da presença de Deus. Ele tem prazer de tirar você dos caminhos do Senhor. Quer um teste? Faça você mesmo. Determine Deus hoje, uma coisa com Deus. Determine algo com Deus hoje, seja o que for. Você e Deus, não precisa falar nem mostrar. Determine, a partir de hoje, eu vou fazer isso na minha vida por 1 mês, 2 meses, para ver o que vai acontecer. Você vai ver que você vai quebrar no meio do caminho. Por quê? Porque as investidas vêm sobre ti aonde? Na tua fraqueza. Eu vou acordar 6 horas da manhã, todos os dias, e vou fazer uma oração de pelo menos meia hora. Senhor, eu quero fazer um propósito de oração com o Senhor. Eu quero fazer um propósito de oração. Não vou pedir nada. O Senhor sabe tudo o que eu preciso. Eu só quero me aproximar e ter um diálogo com o Senhor. Começa. Primeira semana, segunda semana, na terceira, o patrão do Senhor vai trabalhar até meia-noite hoje, viu? Até meia-noite. Amanhã também vai trabalhar até meia-noite e meia. 6 horas da manhã está lavando. As pessoas pensam que o diabo vai se manifestar na vida delas nitidamente para saber que é diabo. Não. Paulo já disse que até um anjo, um diabo forma de anjo, ele se forma de qualquer coisa, de qualquer tipo, de qualquer forma, para poder. Olha, a Bíblia diz assim: olha, se Jesus não abreviasse os tempos, até os escolhidos seriam dispersos. Até nós. É por isso que ele está abreviando. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração desatenta. Nós estamos vivendo uma geração que só escuta o que é conveniente. Uma geração que escuta YouTube e acha que está sendo alimentada. Uma geração que lê a internet e acha que está alimentada. Bíblia não quer, ouvir não quer, orar não quer, jejuar não quer compromisso, quer viver tipicamente uma vida assim comum. Desse jeito tá bom. Escuta, não vamos longe se pensarmos assim. Não vamos longe. Sabe por quê? O mundo vai nos engolir. O mundo vai nos engolir. Vamos comer do fruto proibido e vai se dar mal. Vamos nos dar mal. Por quê? Orientação está escassa. Escassa. Da onde nós vamos tirar isso? Pare da sua vida. Veja a sua vida. Veja quem você já foi. Veja o que você já fez. E veja quem você é hoje para Deus. Eu vejo a minha. Eu sei na minha. Se eu não botar um pezinho, eu vou ser franco a você. Fica difícil. Para todo mundo. Não tem ninguém aqui especial, mais ou menos. Sabe por quê? É nessas horas que a gente se perde, sabe? Porque é nesses diálogos
que o diabo nos pega? Esses diálogos. Quantos aqui já pegou o telefone, de repente, olhando o telefone que os seus filhos estão mexendo? O telefone, o iPhone dos seus filhos. E eles estão olhando ali alguma coisa, coisas infantis. Só que, em algum momento, eles deixam o telefone em algum lado, vão fazer alguma coisa, e você entra para ver entre... Let me check it out. Não. Aí você vai lá dar uma olhadinha, quando você clica, tem uma setazinha, uma coisinha bem pequenininha lá na ponta. Aí você clica, aquilo te dirige assim. Ela vai lá na pornografia. Começa com uma coisa bem simples e ela vai abrindo, à medida que você vai clicando nas coisas. Sabe o que é isso? Diálogos visuais. Hoje nós estamos guiados pelo que a gente vê. Naquela época a cobra falou porque era guiado pela fala. Hoje em dia nós estamos guiados pelos olhos. Hoje tudo é virtual. Virtual. A gente compra ideias de tudo na vida pela internet. A gente faz plano pela internet. Olha aqui, se eu for perguntar agora aqui, quanto é que está um imóvel lá em João Boulevard? Uma casa de 3 quartos. Eu tenho certeza que quem mora lá sabe o preço. Quanto está o dólar no Brasil agora, hoje? Eu tenho certeza que alguém já sabe o valor. Quanto está a ação da Bolsa de Valores? Alguém vai saber o valor. Não é verdade? Por quê? Porque nós estamos a um passo de um dedo. Um dedo. Qual é a área mais cara da sua cidade? Qual é a área mais barata? Aonde comprar, onde não comprar? Você conhece tudo. Agora, o que acontece? O que acontece? Uma coisa te leva a outra, a outra, a outra, a outra. E aí você começa a ter uma mente congestionada. O diálogo hoje em dia está aqui. E no meio disso tudo, começa a entrar um desvio de conduta diante de Deus. Um desvio de conduta diante de Deus. Por quê? Porque toda vez que você planeja, deixa aqui uma coisa para você, toda vez que você planeja algo na sua vida, você vai falar pelo menos, um dia que tem 24 horas, você vai falar pelo menos 18 horas desse projeto. 18 horas esse projeto vai estar na tua boca, no teu pensamento, nos teus ouvidos, se informando o que é, se informando como é, como se faz, como não faz, está feito, saber. 18 horas. Isso aí sou o especialista que diz, não sou eu porque eu não posso saber. Pelo menos de 12 a 18 horas você vai pensar no seu projeto. Agora, o que resta? O que resta é que o que deveria ser pensado no início para aprovar às 18 horas, ele é pensado no pouco de sol. E às vezes não tem tempo. Isso chama-se diálogo. Isso chama-se, olha, a direção é essa. A direção é essa. Mas essa é o caminho. E às vezes a gente não quer, porque a gente está ouvindo outras coisas. Isso acontece na vida a dois. Isso acontece entre marido e mulher. Isso acontece entre namorado e namorada, noivos e noivos, amigos e amigos, ovelhas e pastores. Acontece por quê? Porque o nosso ouvido está aberto para as coisas. E às vezes não estão abertos para as coisas corretas. Porque estão abertos vagamente para alguma coisa. O que aconteceu com Adão? Adão estava ausente quando a cobra falou com quem? Com Eva. Ausente. Aparentemente a gente vê que estava ausente. Porque se ele tivesse falado com Eva na frente dele, ele dizia, não, isso não. Mas ela também diz, não, Deus disse que eu não posso comer dela e nem tocar. Aí o diabo chegou assim, pela astuta do diabo, o diabo falou assim, eu já convenci ela. Porque até mudar da história, ela já mudou. Até mudar da história. Sabe aquele negócio? Uma mentira passa a ser verdade quando ela falava constantemente. A mesma mentira. Daqui a um tempo ela passa a ser verdade. É manter a mesma coisa o tempo todo. Não criar, não inventar, nem subir, nem descer. A mesma coisa. Essa luz é roxa, essa luz é roxa, 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 roxa. Aí você olha amarela, mas é roxa, é roxa, é roxa. Ela passa a ser verdade. Não a verdadeira. E tem pessoas que são muito bons, né? Tem que ser
fazer o que elas querem. Tem que fazer o que elas querem, porque se não fizer, você perde o marido, você perde a mulher, você perde amigos, você perde colega, perde tudo. Porque elas são turronas, elas são duras, são pessoas duras, elas são duras. E tem outras que são sutis, que elas chegam com fala mansa, mas no fundo corrói igual cupim uma estrutura montada, criada por Deus. Vou falar, estuda diálogos. Diálogos. Porque se a gente não chamar a atenção, por que a igreja hoje em dia, as igrejas hoje em dia, tiveram que mudar os seus modos de aplicar os conhecimentos de Deus? Não o conhecimento de Deus, mas os modos como se aplica. Aqui eu tenho certeza que aqui tem pessoas aqui que é do tempo que a igreja era do projetor. Aquele, como é que está o nome daquele projetor que tinha? Era uma luz assim, uma caixinha com uma luz reto projetor. Você tinha que printar a letra no papel transparente, né, para botar ao contrário para sair aqui. Não é verdade? Aí depois veio para o data show, que a gente chama de. Como é que é? Também é projetor, mas aqui tem outro nome, né? Também é projetor, né? Mas aquele, assim, lá no Brasil é data show, aquele automático, pendura. E agora chegou as telas, as televisões. Por quê? Porque é uma forma de chamar a atenção. Nós temos que trazer a tua atenção para que a palavra de Deus entra. E a minha também, lógico, eu vejo também lá, aqui. A gente se vê, para poder a gente abrir o coração. É por isso que as minhas orações, Senhor, abre, enquanto alguém está orando aqui, eu estou orando no meu coração. Abre o entendimento, abre o raciocínio, abre o intelecto. Sabe por quê? Porque o conhecimento só vem quando o seu intelecto é aberto. Porque se você fechar na bravura de uma grosseria, não vai abrir, não vai entender. Não vai entender. Então a gente tem que usar todos esses artifícios para que fique atenta, as pessoas possam lembrar. Às vezes eu ponho aqui uma cor bem forte no meu tema, bem forte, é para chamar a atenção. Porque se fizer uma cor muito clarinha, fica no vácuo. Tem que ser marcante. Por que tem que ser marcante? Porque quando a cobra chegou para Eva e falou com ela, e falou para ela, daquele fruto você não pode comer daquela árvore, quando ela caiu na cabeça, ela olhou para a árvore e viu que a árvore era boa. E a árvore não era nada disso, até quando Deus falou com isso. Então, se o diabo usa essas artimanhas para chamar a atenção da gente, para a gente se distrair, por que a gente não pode usar essas artimanhas para chamar a atenção do povo, entender a palavra de Deus e seguir a Deus? Porque senão as pessoas se perdem, completamente se perdem. A gente tem que seguir a verdade verdadeira. Desculpa da minha redundante. Mas é verdade, existem muitas faltas de verdade. Sabe? Não, vamos fazer. Não tem problema não. Não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é isso. Não, pode. Pode sim, não acontece nada bobagem. Isso é fixação de igreja. Fixação de pastor, não. A palavra de Deus não diz isso. E hoje, infelizmente, tem diversas versões, e as versões vão sumindo com o original da palavra de Deus. A gente não pode mudar o que é moral de Deus. O que é lei de Deus não se muda. O que é determinação de Deus não se muda. O que é voz de Deus não se muda, irmão. Não muda. Não pode mudar. Falando manso ou gritando, não pode mudar. Por quê? Porque é isso que vai, no final das contas, resolver tudo. É isso que a gente vai ter que seguir. O que resultou com isso? O que resultou com essa família? Olha a sequência dessa família. Foram expulsos de um lugar aonde o que eles precisavam fazer, só reinar. E pior que nós entramos nessa onda. Tem que pagar o aluguel no final do mês. Tem que pagar o carro para comprar carro. Tem que pagar o seguro do carro. E não tem mais camelo para andar. E não dá para andar a pé. Sai daqui para oratar a pé, mas você é uma loucura. Não é? E é isso. Mas olha, irmãos, por causa de um, nós perdemos o ego. Por causa de um. Não estou falando dela, estou falando dele. Porque ele
ele podia, da mesma forma que Deus formou ela, ele podia estorricar ela e criar outra. É só arrancar uma costela. Não é verdade? Mas ele, não. Ele foi formado pelas mãos do Senhor. Guarde bem isso no seu coração. Ele foi formado pelas mãos do Senhor. A primazia da formação de Deus foi Adão. Por causa dele, alguém diz, não, mas por causa dela. Não, ela podia até comer. Acabava com ela. Mas se ele não comesse, ela estaria até hoje. O diabo tirou o homem daquilo que Deus tinha preparado para ele, para nós, do Éden. Mas graças a Deus, nós temos um Jesus que venceu o mesmo diabo, agora não no Éden, mas no deserto. E tudo foi falácia, tudo foi meia verdade. Ele disse assim para o diabo, ele disse assim para Jesus, o diabo, é filho de Deus, olha, ele sabe quem ele é. Olha esses anjos, se atire daqui, transforme esse pão, esse pedra em pão, e cabeça. E a resposta de Jesus era sempre a mesma. Não é de pão e vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que nos garante de estarmos vivos. O que nós perdemos no Éden, nós ganhamos agora. Olha, irmão, nós iríamos viver no Éden, escute bem isso. A obediência nos daria poder e favor de morar no lugar materialmente melhor possível desse mundo. Melhor possível desse mundo. Alguém pergunta, mas por que o Senhor deixou a cobra? A cobra não foi bem a cobra, mas Satanás entrar no Éden. Porque uma coisa não quer dizer a outra. Sabe, o Éden, muito antes. A formação do Éden era só um lugar. É por isso que quando a terra era sem forma e vazia, tá? Aí Deus foi trazendo pelo Espírito de Deus, formando as coisas. Depois que você vai entender que Satanás cai dos céus. Alguém disse que caiu antes, por isso que a terra queimou toda. Eu não vou botar meus pés aonde a Bíblia não me permite te botar. Eu vou falar exatamente o que está na Bíblia. Por quê? Porque você pode depois conferir, você vai encontrar o que eu te digo para você. Aquilo que não está na Bíblia, eu não vou te dizer que você vai procurar, isso pode ser mentira, pastor. Ele está com alucinação, ele está esperando alguma coisa, mandando uma coisa, ou estou mandando uma coisa. Tem uma coisa nem outra. Eu vou diretamente o que está na Bíblia. Tá? A terra era sem forma e vazia. Aí o Senhor começou a formar as coisas e colocou um homem lá dentro. Preparou para a gente. Não deu certo. Ele diz, materialmente não dá certo. E depois disso não foi só isso. Aí depois veio o tempo das dispensações. Foram tantas dispensações. O homem caiu em todas elas. Só agora, através de Cristo Jesus, na dispensação da graça, é que Jesus não caiu. Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir. O que nós perdemos no primeiro Adão, nós ganhamos no segundo Adão. Só que é espiritual. Não dá para o homem mais Deus confiar no homem no material. O material corrompe você e eu. É no espiritual. É por isso que nós temos a obrigação de manter em espírito, viver em espírito, andar em espírito, tomar atitude em espírito, porque Deus é espírito. Porque Ele sabe que na carne é difícil. Na carne é difícil. Nós temos gostos, nós temos maneiras, nós temos atitudes e a gente opta por coisas que a gente gosta. Mas no Espírito não. Quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito. Quem está na carne discerne as coisas da carne. Aí a bicha vai lá e fala assim, come lá, come. Não morrer não. Realmente eles não morreram fisicamente. Com misericórdia, podia morrer, né? Executar os dois, né? Mas ainda assim o amor de Deus é muito grande. Mas tirou eles. É por isso que eu digo, toda desobediência, a palavra de Deus não é normas da igreja. A palavra de Deus, toda desobediência, ela vem através de uma decisão. Toda decisão é uma semeadura. Tem retorno. Infelizmente, essa é a triste notícia que a gente pode pensar na nossa vida. Toda decisão, ela
faz semear no terreno, ela traz retorno, boas e más. Toda a atitude nossa contra os princípios de Deus tem a sua recompensa. Graças a Deus que Jesus resolveu nos resgatar. De caso contrário, a gente estava perdido completamente. Esse mundo talvez nem existiria mais se não fosse aquilo do Calvário. Aonde começou a queda foi no jardim do Éden. Mas na cruz do Calvário terminou a queda daqueles que são fiéis a Deus, aqueles que permanecem. Não é assim. Não é assim que a gente vê. A Bíblia nos diz que Jesus cravou na cruz todos os nossos pecados. Graças a Deus. Irmãos, o que vem pós-cruz é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. É por isso que eu quero, a minha intenção dessa mensagem não é focar em mulher, não é focar em homem, mas é focar em ser humano. Porque todos nós somos vulneráveis. Todos nós damos ouvidos, nós damos ouvidos. Todos nós damos ouvidos. Claro que damos. Quer ver uma prova que eu sei que você dá ouvido? Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Ou não é? Você está me ouvindo. É o exemplo mais claro que a gente pode usar agora. Agora, a gente tem que avaliar. Paulo diz: todas as coisas me são, mas nem toda a mim. Então filtro. Sabe? Então quando chegar alguém, irmão, olha, amigos seus, são aqueles que te levam para Deus. É aqueles que preocupam com você em relação a Deus. Esses são amigos. Aqueles que tiram você de Deus, da presença de Deus, ou do seu compromisso com Deus, seja lá qual for ele, cada um tem a sua visão de ter compromisso com Deus. Esses não são amigos. Não são amigos. Sabe por quê? Porque, escuta bem, irmão, no mundo espiritual é assim, ó. Se Adão estivesse aqui, ó, com Eva, a serpente não viria. Se a gente estiver aqui com Deus, a serpente não vem. Mas se a gente separar de Deus, o diabo vem. E tem pessoas às vezes que gostam de tirar a gente. São especialistas de tirar a gente daquele compromisso de estar na presença de Deus. Escute bem a palavra de uma pessoa que possa se considerar, se você me considera ou não, é um direito de cada um, seu pastor. Mas eu pastorei a minha família e a minha vida. Cuidado com o que os outros falam. Cuidado com o que falam nos seus ouvidos. Às vezes pode ser até uma pessoa que pode aparecer bem líder, uma pessoa de respeito. Cuidado. Avalie o que está sendo falado e tire suas conclusões. É por isso que tem um livro, se eu não me engano, esse livro existe com esse nome. Se não tem, eu tirei de alguma cabeça de alguém. E é em meu lugar. O que faria Jesus? Se a gente usar todo essa frase em tudo que a gente vai fazer, a gente vai errar nisso. Porque eu creio que todo cristão que vem para a casa de Deus, seja católico, seja protestante, seja outras denominações que vão buscar Deus, se eles vão para a igreja, para ocupar o banco da igreja, só para manter o banco ocupado, estão perdendo tempo. Agora, se eles vêm para a igreja, vão para a igreja, para se tornar mais parecido com Jesus, eles estão na direção correta. Porque nós vemos aqui para se tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque caso contrário, não faz sentido. Caso contrário, os lá da rua vão olhar para a gente e vão dizer assim: mas você é crente. Porque o que eles esperam da gente? Que a gente se pareça um pouco com Cristo. No amor, na postura, na forma de agir e do falar. Porque se a gente prestar muito ouvidos para coisas errôneas,
coisas banais, daqui a pouco, se eles falam palavrão, você fala. Se eles falam piadinha indecente, você fala. Porque, tudo vem pelo outro, inclusive a fé em Deus. A fé em Deus. Viu? Tem gente que é especialista em ouvir demais. Eu digo por mim, olha, eu posso me usar como exemplo, porque eu posso falar mal de mim. Eu não tenho vergonha de falar isso para Deus. Eu não sou duas caras, eu sou um que acabou, e chupa, e não faz o que ele quiser. Eu, quando era, logo no meu início da minha conversão, a minha boca era uma latrina, desculpa a minha expressão. Vocês não merecem uma expressão como era. Minha boca era muito suja. Muito suja. De 10 palavras, 20 era palavrão. Vocês já viram do que mais nenhum, porque era não. Eu tenho um irmão que está acostumado desse jeito. Mas um dia o Espírito Santo botou bucha assim, foi tunido. Cada vez que eu falava, ele me suava a mão e apertava a bucha na minha boca. Até hoje. Às vezes, quando vem assim uma coisinha, aquilo sai rasgando a boca da gente. Eu conheço. Mas é porque eu trabalhava num lugar que era muito devasso dos brasileiros. Era muito pau. Era muita coisa. Sabe? O meio, se a gente não cuidar, ele nos transforma e deforma. Sabe por quê? Dá ouvido. Sabe? É por isso que às vezes, quando eu escuto o Adenilson falar algumas coisas de exemplo, eu vou usar ele como exemplo, porque ele fala desse exemplo. A gente pode usar, porque ele não fala uns cantinhos, ele fala aqui, eu vou na terra. Então eu escuto e a NET toda escuta, né? Que às vezes acontece algumas coisas, aonde ele trabalha, alguns comentários, ele, sabe? Se mantém, só escuta e vira o rosto, continua a trabalhar. É exatamente isso que aconteceu com você, filho. Sabe? Por quê? Porque o diabo é sutil. É lá onde está. A maioria é contrária. É ali que, sabe, ele vai nos apertando na parede. Ele vai cercando a gente de um jeito até a gente ceder. Seja em atitudes, seja em palavras. Não é verdade? Claro que é. Claro que é. Mas a gente tem que ser luz aonde a gente está. Ser luz na igreja é ótimo, é maravilhoso. Todo mundo consegue. Mas é lá, no desafio. É lá na hora que o martelo bate, que a unha fica longe. Você fala, glória a Deus. Oh, glória! O sangue está. Oh, glória! A vontade é outra coisa. Mesmo se falar outra coisa, não vai passar. Vai doer do mesmo jeito, né? Quando queima a mão lá. A gente tem que ser luz. Sabe por quê? Porque Deus está conosco todos os dias. Todas as horas. Aquilo que perdemos no Éden, adquirimos no céu. E esse lugar ninguém tira de nós. Ninguém tira de nós. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós entraremos no céu, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor vai chegar, o Senhor Jesus vai chegar diante do Pai, vai dizer assim, esse foi aqueles que o Senhor me deu, e nenhum deles se perdeu. Essa é a minha noiva. Isso é algo de honra para você e para mim. Nós fomos honrados por Cristo Jesus. Sabe? Então não deixa que a queda lá do Éden, ela venha gerar vírus, bactérias, para poder infectar a sua vida no dia de hoje. Que Deus diz errado, é errado. Que Deus diz não, é não. E ser firme, acabou. Acabou. Mantenha íntegro. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar por gentileza. Vamos ficar de pé. Desculpa. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Acabou. Vamos orar. Aí tem uma música, diz assim, eu não botei não, mas você puder achar para mim, eu gosto muito da Liliba, porque ela diz assim, sonda-me, Senhor. Tu me sonda e me conhece. Quebranta, Senhor, o meu coração. Eu acho que se a Eva ouvisse esse louvor, acho que ela pensaria 2 vezes antes de comer. Acho que cada coisa é cada um no seu tempo, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje. A gente pode ouvir isso. Vamos ouvir isso, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, feche os seus olhos. Adore ao Senhor no seu coração. Deixa Deus te levar aonde precisa ser levado. Espírito
Como um farol que
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz...